Nossa compreensão da cultura egípcia antiga é limitada. Ao observarmos os artefatos que os antigos deixaram, fica evidente que eles tinham valores, costumes e crenças diferentes das nossas atualmente. Os livros de história estão cheios de histórias de guerra, invasões de territórios e formas patriarcais de ser e pensar. No entanto, parece que o Antigo Egito teve longos períodos de paz e prosperidade e uma profunda conexão com a natureza e o espírito. Há alguma maneira de entender o motivo da mudança? Como podemos desbloquear o código escondido em cada objeto que fizeram? De que maneira o simbolismo na arte egípcia esclarece seus valores culturais? Quais segredos antigos ainda se escondem estando bem visíveis? Se retrocedermos o suficiente bem atrás, veremos muitas culturas matriarcais. Se analisarmos os tempos da Idade das Trevas, encontramos este tipo de governo brutal e paternalista. Para nós é difícil entender os antigos egípcios, porque temos o paradigma das estruturas patriarcais como dominantes, e analisamos através de nossas próprias lentes culturais. A cultura mundial sempre foi patriarca, dominada pelos homens? Se a resposta for não, como seria um sistema matriarcal? O matriarcado não é o oposto de patriarcado, mulheres dominando e controlando os homens. Se baseia no equilíbrio entre o masculino e o feminino, e na harmonia com a natureza. Isso se exemplificou no Egito Antigo, que se conhecia no antigo idioma como a Terra de Kemet. Hakim Ayam recebeu ensinamentos sobre o povo de Kemet em um passado distante. O antigo sistema de vida na antiga Kemet se transmite através da mãe. A mãe é a mestra e não o pai, como no sistema patriarcal. Isso é matriarcado. Ela é a deusa. Ela é tudo no lar. A mulher era a cabeça superior da família. Também verá nas esculturas antigas que se colocava uma peruca feminina na cabeça de um homem quando era superior. Quando um homem tinha uma peruca de mulher, era uma indicação de que tinha um alto status. Só os homens sábios usavam peruca feminina. Estes eram os escribas e os médicos e o resto deles. Tudo o que se pode fazer é voltar ao velho reino, e o que encontrará, obviamente, é uma boa quantidade do qualitativo. As deusas são veneradas tão reverentemente quanto os deuses. Inclusive, há a instância, por exemplo, de Hathor, que é a única deidade que tem uma coluna do templo para si mesma. A grande mãe, o grande princípio feminino, ocupa uma parte muito importante em toda a simbologia egípcia, toda a doutrina egípcia. Não há dúvida sobre isso. De todas as civilizações sofisticadas conhecidas às quais temos acesso, provavelmente as mulheres estavam melhor no Egito do que em qualquer outro lugar. Talvez estejamos olhando o Antigo Egito desde um ponto de vista patriarcal. Deveríamos deixar que o simbolismo e os artefatos contem sua própria história. Os afrescos que vemos cobrindo as paredes dos templos no Egito e as pedras nos museus em todo o mundo, cada um conta sua própria história. Vemos as mesmas imagens repetidas várias vezes na arte egípcia. Ao aprendermos a decodificar estes símbolos, podemos olhar para trás no tempo, retirando as capas do patriarcado que nublam nossa compreensão da história antiga. Então, podemos começar a decifrar as mensagens que os antigos nos deixaram. Há que aceitar que estamos lidando com um período que ocorreu há pelo menos 5.000 anos.
E o pouco que sabemos dele vem de nossos textos arcaicos que foram escritos de uma maneira muito oculta e esotérica. Não foram desenhados nem para você e nem para mim. Os segredos dos antigos egípcios não eram para os plebeus, E sim para um grupo muito, muito pequeno, de elites que tiveram que iniciar durante muitos, muitos anos para interpretar o que estes textos diziam. eram para os iniciados de alto nível, pessoas que eram treinadas, as quais passam por diferentes iniciações, provas que os ajudariam a ser sábios, que os ajudariam a enfrentar seus medos e que equilibrariam seu corpo, sua mente e suas emoções. Os iniciadores eram estudantes que recebiam instrução rudimentar sobre as tradições misteriosas dos ciclos cósmicos maias e egípcios. À medida que se aproximaram de níveis superiores de consciência, chegaram a respeitar diferentes aspectos de si mesmos, que estavam representados no feminino e no masculino. Mas foram mais além e chamaram isso de sagrado feminino e sagrado masculino, o que significava a forma mais pura, que na realidade estava conectada aos dois hemisférios do cérebro. A consciência feminina corresponde ao hemisfério direito do cérebro e ao lado esquerdo do corpo. E a consciência masculina corresponde ao lado esquerdo do cérebro e ao lado direito do corpo. A consciência patriarcal está focada na história, no tempo linear, em dogmas, racionalidade, realidade consciente e ciência. A consciência matriarcal está focada na eternidade, nos ciclos do tempo, em rituais, magia, estados alterados e arte. Na nossa cultura, praticamente apagamos o feminino a favor do masculino. Leitura, escrita e aritmética. Arte e música não são tão importantes? E nossa sociedade está completamente desequilibrada devido a isto. Então, quando dizemos sagrado feminino e sagrado masculino, esta era a forma mais alta de respeito. A mulher teria tanto o feminino quanto o masculino equilibrados dentro dela, e o homem teria tanto o feminino quanto o masculino equilibrados dentro dele. O balance entre o sagrado feminino e o sagrado masculino se estende profundamente no simbolismo egípcio. Os templos egípcios eram lugares onde se realizavam o trabalho espiritual. Sempre se encontra um arco com um disco alado na entrada dos templos. O disco alado representa uma águia e uma serpente. A serpente é tomada como um símbolo do masculino e a águia do feminino. O feminino e o masculino tinham que estar em equilíbrio. O ser inferior devia entregar-se ao superior para entrar no espaço sagrado. Isso significava que o ego do mundo cotidiano tinha que ser deixado de lado, enquanto o ser superior se conectava com a energia cósmica. A águia pode voar, a serpente não pode voar, mas ambas têm as mesmas glândulas. Quando vemos um menino ou um homem e vemos uma espécie de garrafa em sua cabeça, isso não é uma garrafa, não é uma coroa branca que simboliza aparições, como dizem meus colegas e os eruditos. Não, esta é uma glândula no corpo humano. O timo é mais ativo quando o bebê está no útero e continua sendo ativo até a puberdade. Logo começa a diminuir e é atrofiado quando deixamos de ser férteis. Foi um ativador crítico da consciência. No princípio do século XX, o alquimista Schwaller de Lübeck apresentou um trabalho chamado O Templo do Homem. Ele mostrou que os arquitetos do Templo de Luxor usaram geometria sagrada, que refletiu as proporções exatas do corpo humano. Como em todos os templos egípcios, o espaço mais sagrado estava localizado na parte posterior do templo, o lugar santíssimo, que corresponde à glândula pineal. É dito que quando se ativa a glândula pineal, se estimula a evolução dos estados mais altos da consciência. Se os templos foram metáforas,
do corpo humano, a glândula pineal correspondia ao lugar santíssimo. Na entrada para a parte mais sagrada do templo, se encontram altos pilares que representam o masculino e o feminino, o papiro e a flor de lótus azul. O papiro e a flor de lótus refletem o equilíbrio entre os princípios femininos e masculinos, e se mostram juntos na antiga arte egípcia. Vimos que sempre há muitos significados escondidos nos antigos símbolos egípcios. Na antiga arte egípcia, vemos inumeráveis exemplos de figuras parte animais e parte humanas. O que os antigos tentavam transmitir com essas curiosas imagens? Há um termo técnico para tais criaturas que os antropólogos usam. Eles chamam de teriântropos. Essa palavra vem do grego terion, que significa besta selvagem, e antropos, que significa homem. São combinações entre a besta e o homem. A cerimônia mais importante para ensinar a população a como viver bem era a pesagem do coração. E revela no que os antigos criam que acontecia nos momentos posteriores à morte. Inicialmente, na cerimônia da pesagem dos corações, o defunto se encontraria com Anubis, que diria: "Você está morto? Vamos pegar o seu coração, vamos comparar seu peso com o da pena da verdade. Se seu coração estivesse pesado, porque fez algo imoral, não poderia passar ao outro lado." Então, o povo aprendeu que tinha que ter o coração leve para viver bem. À medida que o Egito se inclinava à maneira patriarcal de ser e de pensar, a antiga ideologia espiritual se tornou codificada, e a religião organizada passou ao domínio do sacerdócio de Amon. O sacerdócio de Amon tinha muito poder e tinha a postura de fazer com que as pessoas pagassem por sua salvação. Antes, poderia ser que seu coração fosse pesado contra uma pena da verdade, mas em imagens posteriores às da cerimônia da pesagem do coração, verá Horus sustentando a balança, e você poderia pagar ao sacerdócio por algumas estatuetas, chamadas Shakti, e quanto mais as tivesse, mais probabilidade teria de comprar a leveza de seu coração, no lugar da leviandade de coração. Bom, esta é uma mudança fundamental nos mandamentos de como viver bem, e creio que continuamos vivendo dessa forma. A história está escrita por seus vencedores, e à medida que o patriarcado foi tomando poder, fez-se muito esforço para suprimir o passado matriarcal do Egito. Outra vítima da nova versão patriarcal da história é a rainha Hatshepsut. Ela veio antes, na 18ª dinastia. Ela era uma rainha e logo se tornou faraó. Hatshepsut era uma líder sábia e poderosa, que reestabeleceu as redes comerciais com os vizinhos do Egito, construindo a prosperidade da 18ª dinastia. Certamente governou durante muito tempo em um período de grande paz e prosperidade. A arte egípcia nunca foi melhor do que sob seu reinado. Se ela tivesse sido um homem, provavelmente teria sido lembrada nos livros de história como a melhor governante do Egito. Apesar de seu êxito como líder, ela segue sendo um enigma. Há muita controvérsia sobre ela. Isso pode ser devido à pouca tolerância que o patriarcado tinha com a imagem de uma mulher empoderada. Ninguém parece estar de acordo sobre quem era a verdadeira Hatshepsut. Existem livros massivos escritos sobre ela. Mas não há conclusões reais, obviamente. Hatshepsut deve ter sido uma governante muito capaz, porque se manteve ali por aparentemente 22 anos. De alguma maneira, mais ou menos 20 anos depois de sua morte, todas as suas estátuas foram demolidas e depositadas em uma cova. E quando foram encontradas, começaram a ser recompostas. Parece provável que as histórias transmitidas através das instituições patriarcais dos séculos XIX e XX possam ter nos despistado. Ao analisarmos artefatos e afrescos egípcios, está claro que o princípio feminino teve um papel proeminente na sociedade e foi apreciado e reverenciado. O princípio feminino foi articulado no conceito de uma grande mãe, que foi a peça central da visão de mundo que tinha o Antigo Egito,
e que foi replicada por outras culturas a nível mundial. A Via Láctea no céu está mitificada de várias maneiras, em várias tradições, em várias culturas ao redor do mundo, e se pensarmos bem, quase universalmente, como um grande princípio materno, a grande mãe cósmica no céu. No Antigo Egito, a biologia e a cosmologia caminham juntas, e as duas eram consideradas sagradas. Se observarmos a cosmologia em relação à biologia, esta descreve eventos que aconteceram dentro do ventre e o ventre vem a ser o ventre da deusa mãe. Tanto na cosmologia maia quanto na cosmologia egípcia antiga, o centro da galáxia, da Via Láctea, é onde nascem as estrelas. Metaforicamente, é o ventre da grande mãe cósmica representada como Ísis dando à luz. Seguimos vendo como pensavam os antigos egípcios, e tudo alimentava a biologia e a procriação. Como chegamos aqui? Como chegamos a existir? A biologia? Podemos ver que na realidade quase não há símbolos que não representem o equilíbrio do corpo, da mente e das emoções, para equilibrar os dois hemisférios do cérebro. Uma vez que aceitemos isso, fica mais fácil entender os egípcios. Acredito que essa mudança de matriarcado a patriarcado é a causa do mundo estar hoje cheio de conflitos e desacordos e disputas por poder.